Olá! No Que Língua é Essa de hoje vamos falar dos verbos impessoais e sua concordância. Mas o que é isso e qual a utilidade prática no português? Bom, serve para você não falar fazem 30 graus, haviam pessoas, faziam anos, entre outros erros bem grosseiros, mas muito comuns. Vamos entender melhor? Por causa da vegetação, a temperatura costuma ser mais baixa no Jardim Botânico do que nas áreas construídas da cidade. Então, vamos a um exemplo com um verbo impessoal. Aqui faz menos 2 graus Celsius do que nas outras regiões. Por que não se fala fazem menos 2 graus? Porque o verbo fazer, nesse sentido, é impessoal. Mas como identificar os verbos impessoais? O próprio nome já dá uma pista. Verbos impessoais são verbos que estão presentes em orações sem sujeito, ou seja, estão naquelas frases em que você pergunta quem ou o que fez alguma coisa e não encontra a resposta. Aprendemos que o verbo concorda com o sujeito, por isso, verbos impessoais nunca vão para o plural, porque não existe sujeito algum para concordar. Veja só, as flores enfeitam o Jardim Botânico. O verbo concordou com flores, que é o sujeito dessa oração. Quem enfeita? As flores. As flores é o sujeito e o verbo precisa ir para o plural para fazer a concordância, pois estamos falando de mais de uma flor. Nos verbos impessoais presentes em orações sem sujeito, isso não acontece. Fica sempre no singular. Veja o exemplo. Nas outras regiões faz 2 graus a mais. Quem faz? Ninguém. Nas outras regiões é advérbio de lugar, não sujeito. Pergunte onde faz 2 graus a mais e você verá que a resposta é nas outras regiões. Simplificando as regras, se você não tem a resposta para quem pratica a ação, a oração não tem sujeito. Então, na oração faz 2 graus a mais, o verbo fazer não concorda com nada e fica no singular. Outro erro comum de concordância é com o uso do verbo haver impessoal. É muito estranho falar haverão muitos eventos na cidade, mas muitas pessoas não se dão conta do erro ao falar haviam muitas pessoas aqui. O verbo haver, no sentido de existir, é impessoal, mas você pode encontrar o verbo haver flexionado em algumas situações. Os meninos haviam feito o trabalho. Nesse caso, o verbo haver é um verbo auxiliar, apoiando o verbo principal fazer. Então, o verbo que rege a oração é o verbo fazer. Agora, quando o verbo haver impessoal é o verbo principal da oração, tudo fica no singular. Vai haver mudanças nas Olimpíadas. Veja agora os casos em que empregamos os verbos impessoais. Os verbos impessoais são aqueles que indicam fenômeno da natureza, tais como nevar, relampejar, trovejar, ventar, garoar, entre outros. Chovia bastante quando saímos. Verbo haver no sentido de existir. Há muitas pessoas no pátio. Existem. Verbo haver no sentido de tempo passado. Há 2 anos não o vejo. Verbo estar e fazer quando indicarem. Clima. Faz frio hoje. Está frio hoje. Tempo. Está bastante tarde. Faz bastante tempo. E o Que Língua é Essa fica por aqui. Até a próxima!